Bom, nosso grupo escolheu esse tema, a psicanálise e a comédia na contemporaneidade, pelo interesse despertado em estudar a importância dos cheats na obra do Freud. Como uma ferramenta para investigar o inconsciente, o estudo da psicodinâmica pode possibilitar a aplicação desse trabalho na clínica psicanalítica, além da utilização da psicanálise em profissões como a de roteirista e comediante. Portanto, nosso intuito foi refletir como esses profissionais podem trazer muito do seu inconsciente para suas obras. Os xistes são substituições ou alusões que se expressam indiretamente por meio de piadas, brincadeiras, trocadilhos, entre outros. Conteúdos de natureza sexual ou hostil que não podem ser falados de forma direta. Vamos falar dos xixi e a relação com o ego. Mas relembrando que os xixis, vem de meio que uma válvula de escape do nosso inconsciente, usando um tom de fala como forma de brincadeira, escondendo aquilo que verdadeiramente deseja falar, sobre o sentimento, ou algum sentimento de ansiedade, ou algo reprimido que incomoda internamente a pessoa. Mas podemos pensar, qual seria a relação dos xixis com o ego, sendo que o ego é a nossa identidade. E é aí mesmo que está a resposta, Os xixis e o ego, eles estão intercalados de várias maneiras, já que o ego é uma parte importante da nossa identidade de forma de como nos relacionamos com os outros. Como quando a piada de alguém é direcionada como uma forma de crítica ou sarcástica, ela pode atingir o ego dessa pessoa. O ego que está relacionado à autoimagem, à autoestima, pode se sentir ameaçado, ferido, especialmente se o xixi for de mau gosto ou de atacar alguns aspectos sensíveis de outra pessoa ou de si mesmo, como aparência, status sociais, personalidade. Isso resulta em sentimentos de vergonha, raiva ou tristeza. Freud fala em um humor que a atitude cômica é uma forma do superego consolar o ego diante da realidade. A construção de uma realidade social é um negócio cansativo que exige esforço prolongado. E o humor permite que a gente relaxe os músculos mentais. O humor faz pelos adultos o que a brincadeira faz pelas crianças, que é libertar a gente desse despotismo do princípio da realidade, desses mandos do mundo, e concede uma certa liberdade, um certo alívio, escrupulosamente regrado ao princípio do prazer. Sandor Firenze vai observar que permanecer sério é uma repressão bem-sucedida. Um dos motivos, então, pelo qual Freud considera os xistes tão prazerosos é por essa economia de energia psíquica gerada pela falha na repressão. Bergson diz que a gente ri de uma rigidez mecânica, que é quando o instinto, que é aquilo que é não civilizatório, vai se sobrepor a uma esperada flexibilidade, uma continuidade na vida cotidiana. Isso significa que o cômico precisa surpreender, gerar uma frustração da expectativa social. Como dito, o humor é algo que, de certa forma, nos conecta, que revela o que há de humano, as nossas falhas e as repressões sociais que estão nos controlando. Por esse motivo, o riso tem que ser o riso de um grupo, da coletividade, e que gera cumplicidade e necessita de identificação. Como observou George Orwell, o objetivo da piada não é degradar o homem, mas mostrar que ele já é degradado. E aí o Freud tem uma frase que é muito parecida com isso, que é: podemos ser menos morais do que gostaríamos, mas também somos mais morais do que imaginamos. Para a teoria do alívio cômico, a piada, assim como o sintoma neurótico, é uma formação de compromisso, que é incorporada tanto no ato da repressão, quanto no instinto sendo reprimido. E onde podemos encontrar os xixis atualmente? Nas nossas redes sociais. Nos memes que vemos diariamente no Instagram, no TikTok
ou em outras redes sociais. Trouxemos alguns exemplos, vamos ir um pouquinho juntos? Uma hora depois. E nós, como psicólogos, iremos nos deparar com os xistes na nossa profissão, em especial dentro da clínica. Por isso, trouxemos uma fala do psicólogo Christian Dunker para nos explicar mais aprofundadamente como podemos identificar e lidar com os xistes em uma sessão clínica. Método de Morelli, né? Como você pode reconhecer uma grande pintura? Não é pelos traços de cor e de composição, mas é pelos pequenos detalhes. Os pequenos detalhes, a forma como um pintor faz a mão, como ele conclui a íris do olho, é aí que você vai descobrir que a tela é desse Rembrandt ou desse Van Gogh. O Freud dava muita importância para isso e quero crer porque ele sabia dessa anatomia do riso. Ou seja, no riso a gente vai pegar aquele pequeno detalhe, né, onde vai ter um riso que você vai dizer se é forçado. Essa pessoa está forçando o riso, né, porque ela está às voltas, e aí a gente começa a decifrar que é um traço de angústia. Ela está lutando e tentando sanear a sua angústia, introduzindo um clima assim mais humorado do que pelo menos a cena exigiria. Muitas vezes isso é um cuidado que o paciente está tendo com a gente. Ele está querendo, olha, me desculpa porque eu estou te falando uma coisa nojenta, uma coisa constrangedora, uma coisa que é chata, uma coisa que é bom. Ele ri para te convidar, ri para vocês juntos vamos não sermos tão afetados por isso. Vamos criar uma espécie de entorno protetor em volta desse buraco de angústia. Muito importante também a gente valorizar esse riso discordante no momento em que a gente quer tirar o sujeito da sua certeza, que é um dos procedimentos para tratar a angústia. Né? Angústia, o sujeito vai ficar mais e mais convicto, mais e mais tomado pela certeza, mais fechado naquele túnel. Bom, se você consegue introduzir, pela via do humor, pela via da mímica de representações, um afeto discordante, mas pra que isso? Mas onde o senhor está? Dimensione, isso aqui não é a final do campeonato mundial, você está brigando com o porteiro do seu prédio, olha só onde você está, o que você quer? Ah, é verdade, eu tava vivendo uma tragédia, mas é uma comédia. Pois é, como é que a gente faz isso? Introduzindo meus pacientes detestam quando eu faço isso, mas eu faço, e eu acho que eu faço bem, uma risada fora de hora. Mas você não tá vendo que eu tô brigando com ela porque isso aqui é impossível, é decisivo, é dramático, é não sei o que, e eu dando risada do outro lado, dizendo, escuta, muda a sintonia, abaixa o tom, não é nada disso, você é um mentiroso. Às vezes não dá certo, mas é um tipo de intervenção, né, que você tem que fazer, mas a partir do que? Da exageração do que você... Para finalizar, entrevistamos a psicóloga e psicanalista Fabiane Pinteão, que também é professora na Universidade São Judas Tadeu. Bom, então vamos começar. Fabiane, você poderia fazer uma relação entre a psicanálise e o humor? Bom, eu vou fazer aqui as respostas via áudio das perguntas. Então, na primeira pergunta que vocês fazem, né, questionando sobre a relação entre a psicanálise e o humor, bom, o humor é visto como um mecanismo de defesa, né, essa coisa de proteger um pouco o ego, o sujeito, né, de um desprazer, de uma situação angustiante.
Claro que a gente sempre precisa também considerar um pouco do contexto, né? Onde esse humor também está sendo utilizado, né? O humor ele é uma defesa interessante, mas também precisa entender o contexto, a fotografia onde ele acontece, né? A pessoa, sei lá, né, vai para um velório e começa a usar do humor ali naquela situação, fica uma coisa meio cindido, inclusive, com a realidade. Então, acho que é entender também um pouco o contexto. Em sua prática profissional, em algum momento você observa o humor? Se sim, onde? Penso um pouco na prática, né? Como que isso pode ser observado no consultório. Primeiramente, né, acho que a psicanálise muito clássica, né, ela traz uma postura muito dura para o analista, né, daquela coisa que você precisa manter uma pose ali, muito rígida na relação com o paciente. Eu acho que, né, hoje em dia os contemporâneos vão questionar um pouco, né? Porque a gente também é um ser humano, né? Então, assim, às vezes o humor vai fazer parte do atendimento, né? Claro que a gente não vai ficar fazendo piada com a angústia das pessoas, não é esse o tipo de humor que a gente está falando. Mas tem pacientes que às vezes a gente dá risada junto com eles, ou faz um apontamento que é um pouco mais cômico, né? Mas isso depende muito também do sujeito que a gente está ali dentro do set, tá? É, eu acho que uma coisa também que é importante estar falando, né? Eu acho que tudo também que vai sendo em excesso, né? O excesso cobra uma falta, né? Então, por isso, o humor, ele é algo interessante, ele é um mecanismo de defesa, até considerado algo mais maduro, mas depende da dosagem, tá? Vamos dizer assim. Freud afirma em sua obra O Humor que o humor não é resignado, mas sim rebelde. Qual sua opinião em relação a essa afirmação e como ela se encaixa na sociedade atual? Falando sobre o humor, né, na sociedade mais contemporânea, a primeira coisa que me vem muito à cabeça são as redes sociais, né, com as figuras de memes, né, o quanto isso é muito forte, né, e o quanto isso vai se fazendo presente também para desamarrar nós de angústias, né, de sujeitos, então piadas sobre trabalho, sobre uma vida corrida, né? E claro, é sempre isso é sempre uma linha tênue, né? Entre o que vai fazer ali, né? A situação de desprazer virar uma coisa menos angustiante, mas também até que ponto a gente vai vendo às vezes banalização de algumas coisas que não deveriam também ser banalizadas, né? Eu acho que também tem esse ponto que a gente precisa refletir, né? O quanto esse humor ele pode sim ser uma voz de uma rebeldia no sentido, não quero fazer parte disso, né? Não quero viver esse desprazer que estão me colocando enquanto um sujeito inserido em sociedade, mas até que ponto esse humor também não entra, enfim, né? O humor ele pode ser algo saudável, como pode ser uma coisa violenta. Na obra O Humor, Freud apresenta o humor como uma estratégia de superego para consolar o ego frente às exigências da realidade. Como você acha que esta postura cômica pode ajudar os pacientes a enfrentar o sofrimento? Em relação, né, como a postura cômica pode ajudar os pacientes a enfrentar o sofrimento, eu estou até lembrando aqui de uma paciente que eu atendo ela há alguns anos e ela vive um relacionamento abusivo, né? Pensando assim, de uma forma muito, muito resumida. E, e aí ela estava trazendo, ela sempre se queixa desse marido, né? Existe algo, né? Um lugar de gozo também, né? Porque ela não consegue sustentar, sair desse relacionamento, né? Então, aquela coisa de que o sofrimento também é prazeroso. E aí, enfim, a gente estava em uma das sessões, ela estava se queixando dele. Ele tem uma grande dificuldade, esse marido, de enxergar o outro, né? E de repente ele fez uma sopa, né? E sem tempero, uma sopa horrível, né? Ela vem contando. E depois foi fazer carinho nela, aquele carinho meio, quase um carinho meio duro, né? Não é aquela coisa delicada, carinhosa, né? E ela foi contando aquilo, era de uma situação, enfim, né? Naquele cenário, naquela fotografia do set, né? Eu comecei a rir, né? E aí ela começou a gargalhar, né? E foi muito curioso porque ela vinha dessa queixa de uma melancolia em relação a esse relacionamento.
E aí a gente começou a rir, né? Porque nem quando há tentativa de algo, esse algo presta, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, dá para ir levando, às vezes, com pitadas de humor, é, algumas situações, mas depende também de paciente. Tem paciente que, se você faz, às vezes, algum comentário mais cômico, né? Eles, né? Principalmente paciente meio persecutório. Você acredita que a função social que tanto Freud quanto Bergson afirmam que os xixes têm sofreram uma mudança através dos anos pela evolução e espaço que a comédia teve nas redes de comunicação? E sim, né? Acho que os xistes, né? O humor, ele faz parte de uma sociedade, e a sociedade ela é orgânica, né? Ela não é estática, ela não fica ali enrijecida num ponto, né? Ela vai ali mudando, né? E assim como as doenças, sintomas, né? Eles vão acompanhando o caminhar de uma sociedade, os xistes também, né? O humor, né? Então, o que é considerado como humor hoje é diferente do que era considerado há 15 anos atrás, né? E só fazendo até um paralelo, hoje, ainda bem que a gente tem muitas discussões de pautas de feminismo, pautas raciais, né? Onde, se a gente pegar um recorte de 20 anos atrás, o quanto às vezes o humor fazia piadas em relação a essas questões, né? É muito curioso, por exemplo, não sei se é da época de vocês ou se vocês já ouviram falar, né, naquele seriado que passava na Globo, chamado A Grande Família, né? Se você pega hoje para reassistir no streaming, né, da Globoplay, quando, eu não sei se está no começo ou ao final do episódio, eles fazem uma frase no sentido, esta série representa, né, o humor de tal época, né? Porque para a gente, às vezes, pegar e ver hoje, em 2024, a gente pode ser que não vai achar graça, vai achar aquilo muito preconceituoso, violento, só que há 20 anos atrás a galera ria. Então, acho que tem que, né, acho que as coisas acompanham também, né, essa coisa orgânica do que é, né, uma cultura, uma sociedade. Na análise dos xixes, Freud analisa as distorções feitas na estrutura das palavras, seus significados e outras estratégias para gerar o riso. Você acha que há alguma relação dessa dinâmica com as distorções descritas no sonho? E fazer associação, né, entre xistes, do humor, né, sonhos, são formas do indivíduo se expressar, né? A partir do momento que a gente tem formas de expressão do outro, a gente está podendo conhecer esse outro, né? O humor que ele usa está falando sobre ele, né? Porque está falando, inclusive, sobre a estruturação dele, né? Enquanto sujeito. Então, sim, a gente pode pensar, né? Assim como os sonhos têm um significado particular para cada um, né? O X, ato falho, também está revelando algo que é particular